A pessoa não pode ir para a guerra sem ter que manusear bem a palavra de Deus. Não pode. Uma pessoa não pode ir para a guerra sem antes ter que saber manusear bem a palavra de Deus. Eu dei um exemplo aqui que eu peguei a obreira, que é advogada, e eu disse assim: essa aqui é advogada, ela trabalha na área civil. Se amanhã alguém chegar para ela e falar assim: doutora, invadiram a minha propriedade, entraram na minha propriedade, e a pessoa já está ali um tempinho, já tem uns anos, 14 anos. A pessoa invadiu, ela está com a posse, mas ela não tem a propriedade. E ela está querendo completar os anos para ter o direito do uso capião. A advogada que conhece a lei e se baseia na lei, ela vai dizer: nós vamos nos basear aqui na lei e vamos tirar essa pessoa. Não deu tempo, o prazo do uso capião. E ela vai usar a lei, que é a arma que ela sabe manusear bem. Mas se chegar uma outra pessoa, ou na casamento, enfim, tudo na área civil, mas se chegar uma outra pessoa e falar assim: doutor, o meu caso não é na área civil, o meu caso é na área trabalhista. Trabalhei e a empresa não me pagou, não me pagou os meus direitos. Trabalhei 2 anos, de domingo a domingo, não tive dia extras, não tirei férias, tem férias acumuladas. Isso vai dar um bom caldo. A advogada, ela vai dizer: eu vou trabalhar nessa causa aí, vou pegar, mas ela só vai se basear na CLT e na Constituição Federal. Ela vai usar a CLT e a Constituição Federal. E se outra pessoa falar: não, o meu caso não é trabalhista nem na área civil, fulano matou Beltrano, ela vai usar o Código Penal e vai usar o Código de Processo Penal. E quando o advogado usa aquele código, usa aquela lei, ele tem que estar apto ali, saber manusear aquilo para defender o seu cliente. Se ele não sabe mexer com aquilo, não sabe montar nada, fazer nada, pleitear tal coisa, ele vai passar vergonha e vai ter um grande problema. No campo espiritual, não é nada diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui só a primeira parte, primeiro item da mensagem. Começou bem, termina bem. O primeiro é extremamente violento. Quando você não sabe manusear a palavra de Deus, você sofre, e provavelmente que você esteja vivendo mal por isso, sofrendo, se arrastando, não tendo, não comendo, não vestindo, não desfrutando, porque você não sabe manusear a palavra. E eu dizia para minha esposa, eu falei: olha, você acha que todo mundo que frequenta a igreja, em todas as igrejas, você acha que todo mundo sabe manusear a palavra?
Você acha que as pessoas estão mal por estarem mal? Não, é porque não sabem manusear a palavra. E esta que é a verdade. Entra comigo aí, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lendo de novo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então vamos estudar isso aqui, vamos crescer bem. Você tem um problema que não pode nem chamá-lo de problema, é um problemão, um problemaço. Na sua casa tem alguém que está com câncer, já no estágio terminal. Você tem, ou você é, ou está passando por isso, uma pessoa, você ganha salário mínimo, e tem uma dívida de 200 mil reais. Olhando bem, você não tem como pagar. E você vai pagar isso? Vai levar anos e anos, mais anos, vai morrer, e etc. Você tem um parente, um filho, que é a coisa mais querida do mundo, o único filho, porém fez uma besteira, está preso e vai ficar enjaulado 30 anos. Coisa séria. Agora você tem que prestar atenção no pastor em tudo. Em casa aí, para tudo. O câncer já está no estágio terminal. A pessoa já está pertinho para morrer. A dívida é muito alta. A pessoa está para ser condenada, ou foi condenada, 30 anos. O que fazer agora? A palavra de Deus nos dá o primeiro passo. O que fazer nesta hora? Porque o meu caso, o meu problema é muito grande, muito difícil. Já está condenado 30 anos. A dívida, pelo que eu ganho, não vejo como. E o médico já disse, quiser levar para casa, pode levar, porque não tem mais jeito não. Você diz, o que fazer? A palavra de Deus diz, nada vocês façam, nada, a não serem em virem a mim. Ele diz, procurem apresentar-te a Deus. Você não pode ir a ninguém, a nada, não fale com ninguém, não vá a ninguém, senão a Deus. É aqui que começa. Você toma uma decisão e vai até Deus. Mas se aqui que começa tudo, começa até o seu erro. Antes que você pense, que a sua cabeça pense no que a palavra de Deus diz, vinde como estais, ela fala, vinde como estais a quem nunca veio. Vinde como estás quem é pecador. Eu vou falar com crente. Eu vou falar com aquele que sabe
que Deus é Deus e que Deus é merecedor de todo reconhecimento. Então você tem um grande problema. Ele diz: não vá a ninguém, venha a mim. Aí você pega e vê Deus é a caixa de som. Você pega e se apresenta a Deus, vem assim de qualquer jeito, vem de qualquer maneira a Deus. Senhor, eu vim na tua presença. Não veio não, e nem está na presença dele. A palavra de Deus, são versículos pinceladas que não estão no meu esboço. Em 1 aos Coríntios 11, 28, diz que antes que você queira comer o pão e beber o cálice, você deve se examinar. Você não pode querer entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, desfazendo da pessoa de Deus, tratando Deus como um qualquer, como nada. E tenho mais para te dar. Antes de querer comer o pão ou beber o cálice, você deve se examinar. Em Malaquias 1:8 diz que quando você está para entrar na presença de Deus, desfazendo, porque é uma desfeita, você vem de qualquer jeito, trazendo qualquer coisa. O próprio Deus nos fala que ninguém deve entrar na presença dele de mãos vazias. Você vem de qualquer jeito. Quando você vem de qualquer jeito, de qualquer maneira, para entrar na presença dele, Malaquias 1:8, ele diz: pega esse seu jeito, essa sua maneira, vá até o governador e veja se ele vai te aceitar. Se ele te aceitar, eu te aceito. Se ele não te aceitar, eu não te aceito. Apresenta-te, vá na presença do governador de qualquer jeito e veja se ele vai te aceitar. Você quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas você vai entender mais. Deus diz na sua palavra, em Gênesis 41:14, uma das grandes e fortes passagens bíblicas de como você deve se apresentar a Deus, como se deve apresentar ao Senhor. Só anota aí, igreja. O José, filho de Jacó, que foi lá para o Egito, ficou como escravo e ficou preso. Ele preso, a sua unha cresceu o cabelo, cresceu a barba, a roupa pegou mofo, sujou, o pé rachou, ficou fedendo. E 2 moços, o padeiro e o mordomo-mó do Egito, do palácio, foram presos. E o José falou assim: não, eu vou decifrar o sonho de vocês. Um recuperou o cargo e o outro foi enforcado. O que estava perto do faraó, depois de ter passado lá 1 ano, 2 anos, disse assim: ah, meu senhor faraó, lembrei-me agora de uma pessoa que pode te ajudar. Quando eu fui preso, o senhor lembra, né? Quando eu fui preso, tem um rapaz lá na prisão que eu conheci, e ele decifrou o meu sonho e o do outro, e ele disse que eu recuperaria o meu cargo, e foi conforme ele falou, tanto que eu estou aqui. E ele disse que o outro ia ser enforcado, e foi.
E esse cidadão, ele pode, com certeza, decifrar o sonho do Senhor. O faraó disse: tragam-me a minha presença. Quando foram até a prisão e pegaram José, quando foram levar a presença do faraó, primeiro levaram José no cidadão que fazia a barba muito bem feita. Chegaram lá, fizeram a barba do José muito bem feita. Depois você pode ler na sua casa. Fizeram bem feita a barba do José, deixou lisinha. Deram uma paradinha no cabelo do José. Deram um banho no José. Tiraram todo aquele fedor. Deram uma recuperada na unha dele, no pé. Colocaram uma veste nova e disseram para ele: você não olha para a cara do faraó. O faraó era como o sol, ninguém pode olhar. Você não se apresente, não fale, não dá uma de que tem intimidade, não. Bora orientando, estou parafraseando. Não vá com tanta intimidade que você não tem. O José chegou na presença do faraó totalmente, completamente apresentável. Você quer chegar diante de Deus não apresentável, é o teu erro. E ainda quer convencer a Deus. Eu dizia no outro culto que devemos chegar diante de Deus. Para chegarmos diante de Deus, devemos tomar o verdadeiro banho. E eu não estou falando apresentavelmente na parte física externa, não. Vocês são inteligentes, já entenderam. Mas antes de querer chegar diante de Deus, da presença dele, devemos passar pelo verdadeiro banho, para que possamos ser ouvidos, entendidos e abençoados. Você chegar na sua casa e diz para uma irmã aqui: minha senhora, a senhora prestou atenção na palavra, sai daqui com essa palavra e vá para casa tomar o banho que eu ensinei. A senhora passe aí um shampoo na cabeça, o shampoo que vai tirar todo o pensamento errado. Ponha o colírio nos olhos, porque a senhora está sempre olhando para a derrota. Põe aquele remedinho no nariz, porque a senhora está sempre, homem ou mulher, colocando o nariz onde não é chamado. Passe o cotonete na orelha, tira essa cera maligna, porque você está sempre emprestando o ouvido para aquilo que não deve. Tire essa veste suja e coloque nova, para te dar a aparência de pessoa de Deus. E tire essas sandálias que sempre te levaram para caminhos errados e coloque o calçado que só vai fazer você andar no caminho da verdade. E escove bem o dente e a língua, para você parar de falar besteira e asneira. Quando você vê que você está preparado, apresentável, que você foi tirando todos os erros da sua vida, você é aquele que diz: minha mãe está com câncer, meu irmão vai ser preso 30 anos, eu tenho uma dívida que eu não sei como nem pagar, nem no sonho. Meu irmão, antes de querer entrar na presença de Deus, que você não vai entrar desse jeito. Eu dizia até para o pastor que estava aqui, que era o pastor Robson, eu falei para ele: irmão, ele ficou abismado com a mensagem. Falei: se fosse para entrar na presença de Deus de qualquer maneira e ser aceito, o rei Uzias, quando entrou no santuário, no altar do incenso, Deus teria permitido, inclusive os filhos de Arão, os sacerdotes, teria deixado ele oferecer a oferta do incenso a Deus.
Se fosse para entrar na presença de Deus de qualquer maneira, Deus não diria que para entrar na presença dele não pode entrar de mãos vazias. Você entraria de mãos vazias e com o pé ruim. Ele diz na sua palavra, bem claro: procura apresentar-te a Deus, saiba se apresentar. Você foi lá, viu que o caso era sério, árduo, difícil. Você passou aquela semana se envolvendo com coisas boas. Alguém te disse: rapaz, você ouviu falar do time de futebol aí que não sei o que? Meu irmão, pelo amor de Deus, estou numa paz aqui. Você não quer saber de nada. Você quer ouvir uns louvores. Você quer meditar na palavra. Você quer cantar uns hinos bonitos. Você quer vir para a igreja. Você quer jejuar. O joelho está criando calo. Está se envolvendo com Deus. Por que isso? Eu estou me tornando adequado, apresentável. Eu estou tirando tudo que possa me impedir de estar verdadeiramente diante de Deus. Que se eu não for apresentável, vai ser difícil eu conseguir chegar a Ele da maneira que eu tenho que chegar. Cuidado, igreja. Em casa, quem me assiste aqui agora. É o erro de muitos, mas Deus está batendo forte em mim, no meu coração. Está todo mundo querendo chegar diante de Deus de qualquer jeito. Ele diz: apresenta o teu governador do jeito que você está, veja se ele te aceita. Você está me trazendo tal oferta, apresenta ao governador isso aí, veja se ele vai aceitar. Você sai lá da prisão com o cabelo assim, com essa barba toda fedorenta, cheia de mofo, com essa unha e com essa roupa rasgada, Faraó não vai te atender. Por que Deus tem que atender? Essa mente imunda, esses olhos pecaminosos só enxergam o que é errado, esse ouvido que só se inclina para o pecado, esse coração cheio de rugas, de máculas e defeitos, esses pés que só andam em caminhos errados. Moisés, quando estava subindo o monte Horebe, já chegando perto de Deus, Deus olhou para ele e falou assim: não vem com essa sandália que você andou no Egito, aí no meio do deserto, não, pode tirar, o lugar que você está pisando é santo. Você não me vem com essa sandália que você pisou em lugar errado, não, aqui é sagrado. Mas tem gente que quer temar de chegar diante de Deus com a sandália que pisou em lugar errado, com mentes imundas, corações igual pedra. Deus diz: saiba se apresentar a Deus. Procura. Primeiro você tem que saber que você não pode fazer nada. Primeiro Deus. Não que meu cunhado, deixa o cunhado de lado. Não que a minha tia, deixa a tia de lado. Não que minha mãe, deixa a mãe, tio, vô, sei lá quem for de lado. Ele diz: tem um grande problema, Deus é o único que soluciona. Então eu vou até Deus. Espera um pouquinho, estou te ensinando. Tem que saber se apresentar. Não trate Deus, não tome Deus como qualquer. Tem que saber que Ele é todo poderoso. Não é assim? Estou falando com crente. No livro de Isaías 1,16, o livro de Isaías, esse eu quero que você abra. Isaías 1,16. Vamos ler o 15. Diz assim: pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto,
ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Se você não se limpar, não se lavar, não parar de fazer o que é errado, o mal, ele diz: nem adianta multiplicar as vossas orações, eu não vou ouvir, nem te recebo também. Vai chegar, Deus, pastor, eu oro muito. Ele está dizendo: não adianta. Quer comer o pão, quer beber o cálice, ele disse: examine. Quer entrar na presença de Deus e pedir, ele disse: examine. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade, mude, seja apresentável, sem rugas, sem máculas e sem defeito. Depois ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. O que quer dizer isso? O que já passou pelo fogo está apto para aguentar, resistir a qualquer adversidade. O Davi, ele nos apresenta esse ato aí. Lá em 1 Samuel, o Davi, quando chegou junto do rei Saul, ele disse: meu senhor, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse incircunciso filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. O Saul disse: não, você não pode. Ele é um homem experimentado em batalhas. Você é apenas um garoto. O Davi chegou lá e disse assim: meu senhor, deixa eu lhe falar. Eu fui provado já. Deus me colocou à prova de algumas coisas aí. Deus me colocou à prova de algumas coisas. Eu estava com as ovelhas do meu pai lá, olhando bem para mim, parece que eu não tenho condição, mas Deus me deu a condição. Eu venci o urso, eu venci o leão. Procure apresentar a Deus vitórias, mostrando para Deus aquilo que um dia Ele determinou, Ele mandou e você executou. Agora é que eu quero ver. Além de ser apresentável a Deus, você chegar para o Senhor e falar: meu Deus, tem coisas que o Senhor um dia mandou e eu fiz. Eu acho que eu estou aprovado. Eu fui obediente. E aí, meu irmão, minha irmã? Procura apresentar-te, ser apresentável e pessoa aprovada. Alguém que já tenha passado pelo fogo. Alguém que não decepcionou o Senhor Deus. No livro de Hebreus 10:38, ele diz: mas o justo viverá da fé, e se retroceder, recuar, não me agradarei dele. Minha alma não tem prazer nele. Eu quero alguém que um dia eu dei a ordem e esta pessoa foi lá e executou bonito. Não é só chegar perto de mim: meu Deus, o meu caso é difícil, já está no estágio terminal, são 30 anos de cadeia, ou a dívida é muito alta. Olha, me mostre que você foi um bom executor, uma pessoa de grande obediência, alguém aprovado, e aprovado por Deus. No livro de Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você quer ser aprovado por Deus. Ele um dia determinou, um dia Ele mandou, e você diz: olha, eu estou aqui como servo obediente. Alguém que o Senhor deu a ordem, eu executei. E se você não tiver o que falar para Deus? Tem alguém desobediente a Deus aqui? Isso vai pesar contra você.
Terceiro, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, mas ele diz como obreiro. O que é um obreiro? Quem é um obreiro? O que faz? A obra. A obra. Por que só a obra, pastor? Porque Deus manda fazer uma coisa, a outro Deus manda fazer outra, aquele outro, outra obra, nunca é a mesma. Só que quando Deus manda fazer, ela não executa, ela não é uma obreira, um obreiro de Deus. Porque quando fala obreiro, você acha que é só o que está na igreja ajudando, mas existem obras e obras. Se você conseguiu ser apresentável a Deus e conseguiu chegar na presença dele, e como uma pessoa aprovada aos olhos dele, diga para ele: Senhor, eu estou aqui como obreiro. Ele vai entender: eu estou pronto para tudo aquilo que o Senhor mandar que eu venha fazer. Ah, não, aí o senhor errou. Eu não errei não, você que não quer fazer. Eu disse na televisão, na gravação: olá amigos que estão me assistindo, nós temos o feriado prolongado aí. Hoje são 7 de novembro de 2012. Nós teremos agora o feriado prolongado 15, 16, 17, 18, 19 e 20, praticamente 6 dias aí. Eu disse, não tive medo de falar na televisão, que vai aparecer no ar: você que está me assistindo, eu convido você a renunciar ao feriado prolongado e a estar na casa de Deus. Ou se eu não faça isso, eu tenho uns compromissos, eu já marquei, desmarca, porque a tua mãe está deitada na cama, quase morrendo. Tem coisa na vida, ou 99%, para conseguir, você tem que renunciar outras coisas. Quer ter algo, tem que renunciar a outra. Não conseguiu ganhar a família, já está dando descanso às pálpebras. Muitos ainda não quiseram chegar, até acho que sabem chegar na presença de Deus, já aprenderam, mas na verdade, se eles chegarem na presença de Deus e falar: Senhor, estou aqui como obreiro, pronto, me disponibilizando a fazer a tua obra, ele sabe que Deus vai pedir, vai determinar, vai falar para ele fazer tal coisa que ele não quer fazer. Mas é o caminho. Primeiro, eu tenho que saber que Deus é o único que pode resolver o problema. E eu vou até Ele, mas eu devo ir apresentavelmente. Eu tenho que me limpar de tudo. Vou dizer: Senhor, estou aqui como aquele servo que o Senhor deu a ordem, e eu executei e eu cumpri. E também quero falar que eu estou disposto, como um obreiro, alguém que faz a obra, porque eu estou com a minha mãe com câncer de mama, está no estágio terminal. Eu estou com meu filho que foi condenado a 30 anos de cadeia, eu quero tirar ele de lá. E eu estou com uma dívida aí de 200, 500 mil reais e eu ganho um salário mínimo. É algo muito grande, muito sério. E eu estou aqui me dispondo a fazer a obra que o Senhor mandar para o milagre acontecer. Ah, mas vai que Deus me pede aí um negócio, por exemplo, coisa simples, né? Simples. Renuncie aí esse negócio aí e se coloque diante de mim. Tem muita gente me assistindo, que me assiste pela televisão, pessoas, quem sabe, tem um filho preso, que foi condenado a 30 anos e ele pegou os 5 dias de feriado prolongado e está lá, e ele lá, e ela com câncer, e a pessoa com aquele sofrimento, e Deus diz: eu quero que você faça a obra tal. Não, o Senhor não me peça essa obra não. Quando você quer a divina resposta de Deus, você deve se disponibilizar ao Senhor,
falar: eu estou aqui para o que der e vier. O Senhor pode determinar a mim a obra que tem que ser feita para o milagre acontecer. Mas você sabe que é uma coisa árdua, e muitos não querem. Isso a pessoa não quer. Então fazer a obra, o obreiro é fazer a obra, aquele que se disponibiliza a fazer a obra de Deus, não se importando com o que Deus irá determinar para o milagre acontecer. Ele diz: eu estou pronto, se eu mandar, não importa onde, ou o que tenha eu que fazer. Você já pensou, irmãos, Deus tem que mandar você procurar a sua tia, que mora lá do outro lado da cidade, e chegar lá, ou então mandar, vai lá e chama a tia Beatriz, o tio Antônio, diz para ele vir aqui que eu estou fazendo um jantar, e faz aquele jantar mesmo, e você nesse jantar, que você está gastando tempo, já caiu gordura em você, está deixando você até feio, feia, de ficar cozinhando, arrumando casa, encerando tudo, para poder receber aquele que um dia acabou com você, acabou com a tua alegria, que colocou você anos e anos debaixo da mágoa. E Deus falar para você: convide-o e façam as pazes e traga ele para mim. Deus mandar você fazer isso. Para que eu vim aqui hoje, pastor? Receber essa grande mensagem. Porque eu não quero me disponibilizar à voz de Deus, que Ele pode me pedir coisas que eu não quero fazer mesmo. Mas é o caminho. É o caminho para ser abençoado. O quarto, ele diz: e que não tenha que se envergonhar, porque tem gente que não consegue as coisas porque tem vergonha da sua fé, de pronunciar a fé, o cristianismo, e que Deus é Deus. Talvez aqui na igreja agora tenha parente seu, amigo seu, não sabe que você vem na igreja, não sabe que você é crente, não sabe que você é dizimista, senão você dá dinheiro para pastor, e você não, para ninguém ficar fazendo chacota, eu não vou anunciar que eu sou crente, que eu sou do Senhor. Eu fiz a pergunta aqui: quem faria uma oração numa festa de 15 anos, num salão, todo mundo cheio, o salão, todo mundo dançando, alguém, uma criança, um vovô, uma vovó passa mal, e faria oração por uma pessoa no meio de todo mundo incrédulo? Só tem incrédulo, você é o único crente lá, e a pessoa passa mal. Eu disse: quem faria uma oração? Até porque para fazer uma oração para uma pessoa, dependendo do demônio lá que está, nem todo mundo pode fazer, né? Porque senão o demônio te dá uma surra. Está na Bíblia, né? Principalmente você que não é dizimista. Cuidado que o demônio pode te pegar aí, né? Te dá uma surra aí, já vi isso acontecer. Mas quantos de vocês não têm vergonha de Jesus numa festa dessa fazer oração por um doente? Você faria? Mesmo? Não tem vergonha? A pessoa pega e diz: ai, olha só, ele está vomitando. E alguém diz: que alguém socorra, faça alguma coisa, ele está ficando roxo. E você diria: pessoal, dá licença, eu sou de Jesus, e anunciar que você é de Jesus. Dá licença, pessoal, estou com a unção de Deus na mão, vou fazer a obra que Ele mandou aqui. Você não tem vergonha, né? Ai, pastor, se isso acontece eu saio correndo. Eu já vi gente correr aqui na igreja, obreiro até, correr de demônio. Às vezes tem membro aqui na igreja, manifesta um demônio do lado, em vez dele até ajudar,
está amarrado. Não, ele, ai, até foge. Até parece que você não é ensinado. E aí por diante. Mas vem a parte melhor, mais gostosa. Você se torna apresentável a Deus, você está vendo que o negócio está aumentando, o problema, você diz: o que devo fazer? Bom seria se você fizesse para não deixar acontecer. Mas já que aconteceu, você vai lá e diz: eu vou me tornar apresentável a Deus agora. Eu vou passar um período na presença do Senhor, vou me limpar, vou fazer o que diz Isaías 1:15-16. Eu vou me limpar, lavar as minhas mãos, vou me purificar, vou tomar aquele banho lá que o pastor falou, espiritualmente falando, vou passar aquele produto na minha cabeça para tirar todo o pensamento estranho, vou lavar os meus olhos com o colírio de Jesus, porque eu ando enxergando só o que não presta, meu nariz estou sempre colocando onde não é chamado, eu vou aqui colocar aquele remédio santo, vou esfregar bem aqui meus dentes, minha língua, para poder parar de falar o que não convém, e os meus ouvidos estão sempre inclinando para o que não presta. Eu vou passar o cotonete santo, e vou tirar essa roupa que eu ando usando, que ninguém vê que eu sou de Deus, e eu vou me tornar aqui uma pessoa que todo mundo vai dizer: ele é de Deus, ele se apresenta como de Deus, e um calçado que só me leva a caminhar em coisas boas. E a pessoa vai se tornando ali o obreiro aprovado, o obreiro que faz a obra do Senhor, não se envergonha de nada, não se envergonha de Jesus, não tem vergonha do reino dos céus, da fé, não tem vergonha da igreja, não tem vergonha de Cristo, da palavra do Senhor. E ele diz: Jesus, eu tenho que aprender uma coisa. Nenhum soldado pode ir para a guerra sem antes aprender a manusear bem a palavra. E tudo que o diabo quer, Brasil, não me entenda errado, Campinas, não me entenda errado, mas tudo que o diabo quer é que você seja uma pessoa burra para com as coisas espirituais. Fique só naquela oraçãozinha de bobo: está amarrado, está amarrado, está amarrado, e só naqueles 2, 3 salminhos: Senhor meu pastor, aquele que habita, eleva os meus olhos, e não sabe mais nada. Quando está diante de uma situação, você não tem mais nada para falar. A palavra de Deus nos diz que Moisés, quando estava no Egito, saiu do Egito, foi para o deserto. No deserto encontrou-se com um moço chamado Jetro, casou-se com a filha dele, e ele pegou um cajado, como um cajado de um pastor, e começou a tomar conta das ovelhas de Jetro, com esse cajado na mão. E o Moisés foi ficando bom nesse cajado, como tomar conta de ovelhas com esse cajado, foi aprendendo a manusear bem o cajado, em lidar com ovelhas, como cuida, como tira, como põe. E no deserto Deus diz: Moisés, o chamou no monte e disse: o que você tem na mão? Ele disse: eu tenho um cajadinho aqui que eu tomo conta das ovelhas. Põe no chão. Virou cobra, serpente pegou pela cauda, voltou, e Deus disse: olha, pronto, você passou para o último teste agora. Você vai descer, vai chegar no Egito e vai tirar meu povo de lá com esse cajado, que é a minha palavra. Esse cajado vai representar a minha palavra. Você aprendeu a manusear bem. E foi com o cajado que o Moisés tirou o povo do Egito, manuseando bem. O Davi estava lá com a sua funda, uma espécie de tiradeira, estilingue, e alforja de pastor, e o seu cajado. Davi são duas coisas. O Davi com o cajado para lá e para cá, aprendendo a cuidar de ovelha, com o cajado, manuseando bem. Deus diz: ele vai cuidar do meu povo de Israel. Ele sabe manusear bem esse negócio aqui, então ele vai saber cuidar do meu povo com isso aqui, com a palavra. O Davi sabia espantar todos os animais que vinham contra as ovelhas de seu pai, Jessé. Quando ele esteve diante do gigante, ele sabia manusear bem a funda.
e vencer o gigante. Você não entende nada da palavra de Deus, você nunca vai saber vencer o diabo, vencer o problema, vencer o mal. Porque para vencer o mal, você tem que saber manusear a palavra. Quem não tem habilidade com ela, você não tem nada com ela, não é amigo dela, não faz parte dela, não é parente dela. E eu não estou falando de ler Bíblia não, meu irmão. Porque ler Bíblia tem até trouxa aí fora que lê Bíblia. Zé Mané. Tem trouxas e Zé Manés que lêem Bíblia e a vida não muda. Eu estou falando de ser íntimo com a palavra e saber a força que ela tem, o poder que ela tem, e saber usá-la na hora da adversidade, do problema, e nunca envergonhar Jesus Cristo quando está diante de um problema, quando se usa a palavra, porque contra ela o diabo não aguenta o menor confronto. Não se pode usar a palavra de Deus numa batalha e sair derrotado. O Davi disse: tu vens a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E na alforja de pastor tinha umas pedras ali, e a pedra representa Jesus, a palavra de Deus, e foi usando esta funda, a palavra, a pedra, que ele derrubou o gigante. E você diz: pastor, eu não consigo vencer o problema, o câncer da minha mãe, a prisão do meu filho e essa dívida. Se aprender a manusear a palavra, conforme está escrito na segunda carta de Timóteo 2,15, primeiro você tem que saber que Deus é o único que resolve, tornar-se apresentável, ser alguém que não vai pular fora desse barco, ser de prova, de fogo, e ser alguém que diga: Senhor, pode mandar, eu sou um obreiro, um fazedor de obra, e não ter vergonha de Jesus, do Evangelho, anunciar a sua crença, meu irmão, e diante do problema, fala: Satanás, a mim você não ganha. Ao contrário, a palavra de Deus assim está escrito, e o mal vem, parece que você vai cair, você conhece o poder dela. Mateus 22, 29, você erra por não conhecer, erra por não conhecer o poder de Deus e a Escritura sagrada, porque se conhecer, não perde, nem eu, nenhum de vocês. Você deve conhecer bem a palavra de Deus. Abra o parênteses. Antes você toma o conhecimento do que você tem em mãos, a palavra, para depois fazer o uso dela e obter o resultado desejado. Você tem um livro, tem a Bíblia, mas você precisa aprender o que você tem em mãos, a palavra de Deus, a própria pessoa de Jesus Cristo. Não é ter a letra, é saber que você tem Jesus Cristo com você. Ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, com a destra da justiça. Eu estou contigo. Ai, Senhor, é que eu estou passando por umas lutas, então que se vire. Falei que eu estou contigo. Ele diz no livro de Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, tem o poder de Deus e não sabe o que tem. O Pedro, em Atos capítulo 3, ele deixou claro: amigo, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ele sabia o que tinha.
O Pedro sabia. Você tem que saber quem está contigo. O que é que você tem, se é que tem. O Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, se eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele sabia o que tinha, quem estava com ele. O Pedro sabia manusear o poder, a força, a manifestação do poder de Deus. E foi com tudo, e Deus fez a obra. Diga aleluias. Dá glória a Deus bem forte, hein? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus de Nazaré.